Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 10. Olha, não tem mais nem barulhinho na... Olha, gente, vocês são rápidos na palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Amém. Podem se assentar e aplaudir, gente. Só essa palavra. Aleluia. Essa passagem de Filipenses, ela já é intitulada como a humildade cristã, mas como é que nós podemos entender que o título referente à humildade diz respeito ao homem? Porque o homem precisa ser humilde diante de todo esse poder que existe em Cristo nosso Senhor Jesus. E é o tema central da palavra de hoje. O poder do nome de Cristo. O poder do nome de Jesus. Vocês já repararam que a gente tem o costume de falar essa expressão constantemente? Todos nós aqui somos evangélicos, não somos? E a gente usa a palavra sangue de Jesus tem poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Isso acaba se tornando um jargão. Isso acaba se tornando para nós uma palavra muito usual. Porque literalmente a gente substitui expressões de exageros, porque a gente sabe que a gente precisa ter um domínio próprio e cuidar das palavras que a gente fala. É ou não é, gente? Quando a gente se converte, a gente precisa mudar o nosso linguajar. Aí a gente para de falar palavrão, a gente para de exagerar, a gente para de mentir, a gente para de um monte de coisa. E a gente acaba substituindo as expressões que faziam da gente pessoas exageradas, mentirosas ou de boca suja, com palavras que a gente acaba achando que são palavras santas. E realmente elas não deixam de ser santas. Sim, há poder no nome de Jesus. O nome do Senhor é poderoso para fazer todas as coisas naqueles que creem que existe. E é por isso que nós hoje precisamos nos lembrar que esse nome poderoso precisa ser usado com todo domínio, com todo poder, com toda a excelência, com todo cuidado, com todo amor e com toda a confiança que ele precisa ser dito. Quantas vezes a gente usa ele de uma maneira infantil, de uma maneira coloquial? E é por isso que eu venho aqui para lembrar, assim como Deus me constrangeu, que é chegada a hora de nós darmos um passo além dos nossos costumes. Sabe o que acontece com o nome de Jesus na nossa vida? É que a gente se acostuma com ele. A gente se acostuma com a presença dele. Gente, tentaram me prender aqui, mas não vão conseguir. Já vou vir para cá. A gente se acostuma com a presença dele. Quando a gente conhece alguém e começa a conviver com ela, a princípio, a gente conhece essa pessoa. E ela vai se apresentando tal qual ela é. A Thaís, por exemplo, eu não a conhecia, né, Thaís? Aparentemente é uma garota séria, mas não é. Ela é muito engraçada, extremamente sanguínea. Conversa tanto quanto, talvez mais do que eu. Com o tempo a gente foi se conhecendo. E a convivência fez com que eu me acostumasse com ela. Assim é no nosso casamento, assim é com as famílias e as pessoas que a gente convive. E assim também é
com a presença de Cristo nas nossas vidas. Assim que a gente aceita a Jesus, Ele se apresenta para nós de uma maneira sobrenatural. Assim que a gente conhece a Cristo, a gente percebe que aquele Deus distante, aquele Senhor crucificado, apresentado para nós como alguém morto, machucado, ferido, Ele é real, Ele é vivo, Ele está comigo por onde eu for, Ele se apresenta de uma maneira poderosa, e quando eu o conheço, desconhecendo-o, eu percebo o poder que há no nome dEle, e é essa aproximação que faz com que Ele se apresente para mim, mas no testemunho da minha individualidade. Eu conheço um pouco do poder de Cristo. Quisera eu conhecer todo o poder que Ele tem, mas o meu testemunho individual com Cristo é pequeno diante do poder que Ele tem sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Existem pessoas que provam da presença dEle de uma maneira sobrenatural. São curadas, são ressuscitadas, são libertas das drogas, são libertas de vícios. Vivem e presenciam coisas poderosas. E isso faz com que uma face do poder de Jesus te torne íntimo dEle. E a gente se apossa dessa intimidade. É por isso que muita gente traz no seu testemunho uma força de vida, porque a transformação foi tão grande que Cristo fez na vida dele, que faz dele uma referência de poder, não é? É ou não é? Você não conhece alguém assim que, meu Deus, que Deus transformou tanto, que derramou sobre ele um poder tamanho, e a gente crê e sabe que existe ali uma unção sobrenatural? Esse testemunho individual traz para as nossas vidas essa acomodação, dessa intimidade que nós temos com esse Senhor a qual nós servimos. E a mesma coisa também acontece nas congregações, nas igrejas. Existem igrejas onde o poder derramado através da adoração é tamanha que pessoas são arrebatadas, pessoas são levadas até um mover sobrenatural, e ali durante esse processo, tanto na palavra ou no louvor, as pessoas são curadas. Existem congregações que têm uma intimidade tamanha com essa face de Cristo que elas são reconhecidas pelas curas ou pelas profecias ou pelas maravilhas. Eu me lembro que quando nós nos convertemos, eu e meu marido, a gente teve testemunhos individuais e congregacionais tremendos, irmãos. A gente entrava com o grupo na mata para orar, os gravetos brilhavam. Lembra, Yuri? Yuri era pequenininho, né, amor? Isso era normal. A gente dava risada já, ninguém achava mais uau, sobrenatural não. Ia lá, ó, tá brilhando o graveto. Pastora dessa época também. Teve uma vez que foi um irmão na igreja, irmãos, e começou a cair um pozinho dourado sobre todos nós, e a gente olhava na mão, a mão brilhava, parecia que eram micro pedaços de ouro assim, purpurina, e aquilo caiu em todo mundo, na cabeça da gente, nas mãos, na pele, e o irmão dizia: vai cair pozinho de ouro. Era dessa época, a pastora Letícia congregou com a gente também. Irmãos, um mover sobrenatural naquela congregação, naquele tempo. E a gente provou de um Deus que fazia o impossível, que fazia maravilhas, que curava pessoas de AIDS, que libertava cativas, as pessoas vinham endemoniadas e de repente eram libertas. Nós experimentamos esse poder, esse mover, profecias tremendas que se cumpriram depois de anos sobre as nossas vidas, foram reveladas lá. A convivência com Ele nos faz conhecer uma face dEle, mas a convivência com Ele também nos acomoda a buscar as outras faces que Ele tem.
Porque quando a gente se estabiliza, porque a gente chega todo estoporado, né, gente? Quando a gente vem para Cristo, a gente vem todo machucado, rasgado, precisando realmente, necessitando. A gente vem pela necessidade de saber que Ele é a fonte de todas as coisas. Mas eu não preciso de tudo. Tem coisa que eu não quero que Ele mude, não é verdade? E aí quando Ele muda o que eu quero, eu me estabilizo. Está tudo bem agora, Jesus. Obrigada, fui curada, fui restaurada. Fez da estéril mãe de filhos, fez o solitário habitar em família. Agora está tudo bem. As outras faces de Cristo. E o grande poder do seu nome. O poder do nome de Jesus não está somente em satisfazer o que eu acho que eu preciso restaurar. Você pode vir comigo? Eu acho que você... Felipe, você consegue jogar aqui alguma palavra? Felipe é 10. Mas eu fiz minha colinha também, Felipe. Fica tranquilo. Quando nós olhamos a luz da Bíblia, irmãos, qual é o poder que existe no nome de Jesus? Que poder é esse? Qual é o poder que eu gosto, que eu preciso, aliás, que eu deva buscar para saber que sim, o poder de Cristo pode ser usado para isto. Sim, o poder de Cristo me ampara a fazer isto. Sim, o poder do nome do Senhor Jesus me alcança a operar isso. Através do nome dele eu serei usada para quê? Cristo falou várias vezes sobre o alcance do seu poder. Vamos lá comigo? No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 17 até o 18. Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Cristo fala assim para os seus apóstolos e para as pessoas que estavam ouvindo a sua palavra. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Olha aí o poder do nome de Jesus agora, hein? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo algum lhes fará mal, e sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Aleluia. Ele complementa em João, no capítulo 14, no versículo 12, deixa que eu leio para você, ele diz assim, ó, em verdade eu vos asseguro. Gente, quando a gente fala em verdade, quer dizer que é verdadeiro de verdade, verdadeiríssima. Em verdade eu vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Jesus não operou o limite do que ele pode fazer. A gente pode ir além. Fará obras maiores, pois eu vou para o Pai. E aí ele complementa no versículo 13. E assim, seja o que for que vocês pedirem, em meu nome, isso eu farei, a fim de que o nome do meu Pai seja glorificado no Filho. Amém? Você pode aplaudir essa palavra? Queridos, aleluia, aleluia. Ele nos mostrou aonde o poder dele pode operar. Não há limites, não há limitações para que o poder dele possa operar sobre as nossas vidas e sobre as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Tem uma história que eu gosto muito de contar quando eu vejo essa passagem. Eu ouvi a Joyce Meyer falando sobre isso. Ela disse que uma vez certo homem comprou uma passagem para ir de trem ali na Europa, de um país para outro. E essa passagem era muito cara, mas ele precisava realmente chegar nessa localização. Ele vendeu tudo o que tinha e, sem dinheiro para levar durante a passagem, ele compra a passagem e entra sem mais nenhum tostão. E durante os 3 dias de viagem, ele não comeu e não bebeu nada. Ao chegar no segundo dia, as pessoas começaram a observar que aquele homem não comia e não bebia nada. E as pessoas a bordo começaram a oferecer, e ele negava,
E os que estavam ao seu redor também diziam: o senhor não vai beber nada? Ele: não, muito obrigado. Constrangido em dizer que ele estava sem dinheiro, ele permaneceu sem comer e sem beber até o terceiro dia. No terceiro dia esse homem passa mal e é levado à enfermaria. Quando começam a observar o que ele estava tendo, qual era a doença que ele tinha, as pessoas que estavam observando ele chegaram até o capitão e disseram: este homem não comeu e não bebeu nada, e já faz 3 dias que ele está aqui. O capitão rapidamente vai à enfermaria e diz: ei, por que é que você não comeu e não bebeu nada até agora? E aí ele finalmente relata: eu estou sem dinheiro, eu não tinha um tostão para comprar nem um copo de água neste trem, mas eu preciso chegar nesse lugar. Eu preciso chegar ao destino final. E o capitão olha bem para ele e diz: mas a comida e a bebida está inclusa na viagem. Sabe por que a gente não usa o poder do nome de Jesus? Porque a gente não sabe o que é que está incluso nesse nome. A gente não conhece o real sentido do nome de Jesus. A gente desconhece o quanto vale esse nome poderoso sobre as nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho para você sobre isso. Todo nome, querido, todo nome ele traz sobre si um conjunto de atributos e características especiais. Jesus não se chama Jesus à toa. Quem escolheu o nome dele foi o próprio Deus, através da revelação que o anjo deu a Maria. E ele se chamará Jesus. Mas eu já vou chegar ali. Vamos voltar um pouquinho. Lá no princípio, no Antigo Testamento, todos os nomes na Bíblia revelam o atributo, a natureza daquele o qual foram chamados e predestinados para cumprir um propósito. Vamos lá? Abrão. Abrão, antes de conhecer a Deus, antes de ter um contato com Ele, uma aproximação com Ele, se chamava Abrão, que significa pai de um povo. Quando Deus se revela a ele, ele vê que existia uma incompatibilidade do nome de Abrão com o chamado de Abrão. Ele diz: a partir de hoje, o seu nome será Abraão. Acrescentando uma letra, ele faz do homem que significava pai de um povo, agora pai de uma grande nação. Muda todo o sentido. Quando Jacó nasce, segurando o calcanhar do seu irmão, a mãe dele dá um nome cujo qual ele nasceu com essa característica, aquele que segura no calcanhar. Quando Deus se apresenta para Jacó, ele diz: negativo, o seu nome não é mais Jacó, você se chamará Israel, que significa aquele que permite que Deus prevaleça, ou aquele que permite que Deus governe prevalecendo. Queridos, na Bíblia todo o nome revela a expressão exata, a natureza, os atributos que aquela pessoa obtém. E se Jesus revelou o Pai, nós precisamos reconhecer qual é o Pai. E Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, a carta aos Hebreus diz assim para a gente que Cristo é a expressão exata do ser que é Deus, que Ele é o resplendor da glória de Deus. Se Cristo é a expressão exata de Deus, quem é Deus? Alguém pode tentar explicar quem é Deus? Vamos tentar em 5 minutos, de uma maneira bem rápida. Quando Deus se apresenta para Moisés, Ele fala o quê? Êxodo capítulo 3, Deus se apresenta a Moisés. Moisés diz: Senhor, o que é que eu vou dizer àquele povo? Eles vão me perguntar qual que é o teu nome, quem é você? E aí Deus solta uma das maiores revelações que Ele já fez para um servo dele: eu sou o que sou. O grande eu sou. Eu sou o Deus dos teus antepassados,
eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele estava dizendo, queridos, eu sou o que sou, eu sou toda a sua suficiência, eu sou toda a sua necessidade, eu sou um Deus pessoal, eu sou um Deus particular, mas eu sou também um Deus geracional, eu sou um Deus de povos, eu sou o Deus que faz a água brotar da rocha, eu sou um Deus que faz coluna de fogo no meio do deserto durante a noite, eu sou um Deus que faz a nuvem para cobrir e proteger o povo e direcionar no meio do deserto. Eu sou um Deus que faz a sarça ardente queimar e não consumir. Eu sou um Deus que faz do céu descer o fogo para que o holocausto seja queimado, mesmo embebecido de água. Eu sou a suficiência e a plenitude do que o homem necessitar. Eu sou o que sou, e eu sou um Deus para todos aqueles que clamam e necessitam de mim. Aleluia. Deus tem tantos nomes, Deus tem tantos atributos, que a Bíblia não consegue, porque nós teremos toda a eternidade para ver a imensidão e a suficiência desse Deus que é o grande eu sou para a minha vida, para a tua vida. Ele é fogo consumidor, Ele é a sombra grande da rocha na terra. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é Elohim, Ele é o Shaddai, Ele é Yahvé, Ele é Jeová Jireh, Ele é o eterno. Isaías chama Ele constantemente de eterno. Deus é Deus. Ele é o grande eu sou. E aí, quando vem Jesus, e Ele diz assim, aquele que vê a mim, vê o Pai, porque eu sou o esplendor, o resplendor da glória dEle, a expressão exata. Como é que o nome desse não tem poder? Como é que o nome de Cristo pode ser usado de uma maneira impensável saindo da minha boca? No Antigo Testamento, ele já aponta a vinda dele. Gênesis diz que ele seria a semente. Zacarias diz que ele seria o renovo. Isaías diz que ele é o Emanuel, Deus conosco. E aí Isaías solta aquela coisa mais linda no seu texto, no capítulo 9, no versículo 6 em diante. Que Ele é maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Todos esses atributos se referem a Jesus Cristo antes mesmo dele nascer. E aí quando ele chega na terra, antes mesmo de ser gerado no ventre de Maria, ele já recebe um nome terreno, um nome humano, porque ele seria 100% homem. O anjo diz a Maria, e ele será chamado Jesus. O significado do nome de Jesus é Salvador. Ele sendo 100% homem, ele já recebe na essência, na natureza do seu nome, qual era o destino dele. Meu irmão, quando eu escolhi o nome do meu filho, foi um tempo difícil. Meu marido tinha uns nomes assim, muito exóticos. Vamos honrar, né, amor, você. Ele queria que o meu filho se chamasse... Nosso filho, desculpa. A mãe é complicada. Ele queria que o nosso filho se chamasse Ben-Hur. Alguém chama Ben-Hur aqui? Ninguém. Nós estamos em mais de 200 pessoas. Ninguém aqui chama Ben-Hur. Vocês entendem por que eu não gostei, né? Depois disso, ele também pensou em Conrado. Alguém chama Conrado aqui? Você chama Conrado? Era para ser? A mãe dele também não deixou. Ele só pensou nome forte. Forte, muito forte.
Mas eram nomes que para mim, irmãos, não tinha um significado coerente com o que a gente gostaria e planejava e percebia que Deus teria para o nosso filho, o primeiro filho. Assim também foi com a nossa segunda filha, com a nossa filha, aliás, que era o segundo filho, Amanda. Enfim, o meu primeiro filho se chamou Arthur, que significa nobre. Quando nós engravidamos, eu engravidei e nós geramos Amanda, também vieram outros nomes, mas tinha uma simbologia mais tranquila. Parece que a menina já vem com essa doçura na palavra. Mas eu fico imaginando Maria, no susto já de receber o filho da promessa de Deus. Não era dela não, porque nem casada ela era. Não pôde nem escolher o nome do seu filho. E quando vem o nome daquela criança, ele já vem com o nome de Salvador. Mal sabia ela que a salvação viria pelo sofrimento que eu e você deveríamos receber. Esse nome escolhido por Deus era para designar a humanidade dele. 100% homem, 100% com o chamado de salvação, o único que poderia nos salvar do preço que nós merecíamos pagar. Você já parou para pensar que ele foi além do que o nosso advogado? Eu já disse isso uma vez e eu vou repetir: todo advogado peleja as nossas causas, mas quem paga é a gente. Quando você é condenado, quem vai preso? O único que foi além, que cumpriu a nossa sentença, foi Jesus. É por isso que ele é além do nosso advogado. É por isso que ele cobre todo e qualquer oferta. Através da salvação, da oferta única da sua vida, não houve mais nenhuma suficiente para nós. Jesus é o nosso Salvador. É Ele quem foi escolhido como homem para nos salvar. Mas assim como Ele era 100% homem, Ele também era 100% Deus. E como Deus, Ele se revela em nós, para nós, através do Evangelho de João, que é o evangelho que mais apresenta as características divinas desse nosso Senhor e Salvador. Em João, ele repete o que o próprio Deus falou a Moisés: eu sou. Se você olhar na sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 6, ele começa: o pão da vida, a água da vida, a porta, o caminho, a verdade e a vida. Ele se revela como grande eu sou. E em diferentes momentos ele mostra pra gente que para o sedento ele é a fonte inesgotável de água. Para aquele que está enfermo ele é a cura. Para aquele que está faminto ele é o pão. Para aquele que não encontra o caminho ele é o caminho. Para aquele que tem dificuldade em reconhecer a verdade, ele é a verdade. Ele se apresenta sendo ele: eu sou o grande eu sou. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai, ninguém. Sabe? O poder do nome de Jesus está além da humanidade que Ele exerceu sobre as nossas vidas. E você sabe o que é mais tremendo nessa palavra? É que indo para o final, eu chego no início desse culto, pastor. Pastora Marilza iniciou com o final deste culto. No final da vida de Cristo, ele começa. Cristo foi o maior pedagogo de todos os tempos. Ele fez uma construção didática sobre a sua história, uma apresentação, uma introdução de quem ele era, uma manifestação cada vez maior dos seus milagres. E sim, o ápice, aquela ligação do real, do vivo, do natural com o eterno, ele é apontado na vida de Lázaro. No Evangelho de novo de João, no capítulo 11, ele fala para Marta e para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo: ei,
em meu nome, vocês expulsarão demônios como eu expulsei, curarão enfermos, beberão bebidas mortíferas, mas não morrerão. Mas em meu nome, vocês ressuscitarão e terão vida eterna. Você pode ficar de pé? Eu quero terminar essa palavra perguntando para você uma coisa. Marta e Maria acreditaram que Jesus deveria chegar antes do terceiro dia. E eu não preciso explicar de novo por que isso. Pastora Marilza foi excelente em sua explicação. E eles deixaram Lázaro no local de um morto. No quarto dia, elas lamentavam a presença de Cristo lá, crendo que aquele que elas conheciam ou tinham intimidade não era capaz de fazer o que ele nunca havia feito. Um morto de 4 dias. O filho da viúva foi ressuscitado no dia que ele morreu. Mas existiu uma palavra lançada sobre a vida delas. Quando Jesus chega para atender o chamado, ele nem entra na cidade. Marta vai ao seu encontro. Logo depois vem Maria, a chamado de Marta. E aí Jesus, ouvindo as lamentações delas, elas falaram: eu sei que ele ressuscitará. E aqui vem o passo da fé. Mas seja qual for o que o Senhor pedir a Deus, Ele o fará. É na hora da nossa dificuldade, na hora da nossa limitação, na hora do medo, da angústia, da dor, da doença, quando o ponto final chega na vida do homem, quando a luta é maior do que o teu tamanho, a gente demonstra a fé que a gente tem. Marta e Maria, sepultando o seu irmão, vivendo o luto da perda do seu sustentador, relata ao Filho do homem, ao Filho de Deus, que ele podia fazer o que ele quisesse através de um pedido para o seu Pai. E eu sei que hoje tem pessoas aqui que enterraram algo que aos seus olhos possa ser impossível. Talvez o seu casamento, você já está acostumada ou acostumado a ter um casamento desta forma, sem alegria, com dificuldade. É o jeito dele, é o jeito dela, não tem o que mudar. Talvez é a sua inconstância na fé, altos e baixos. E aí quando você está lá embaixo, a prisão novamente do vício vem te afrontar. E você inconstantemente vive caindo e se levantando. Talvez a doença. Eu não conheço a tua necessidade, mas eu sei que pode existir na sua vida um sepulcro que está há mais de 4 dias esperando a presença de Jesus. Talvez a depressão, a tristeza, o luto está durando mais do que era provável. E você está se acostumando a viver assim. Mas Jesus está entrando na cidade hoje. Jesus está dizendo para mim e para você: há poder no meu nome. Quantos querem abrir e girar, fazer rolar essa pedra desse sepulcro e dar um passo de fé, como as irmãs de Lázaro, e dizer: ei Senhor, eu já tinha enterrado esse sonho, eu já tinha enterrado essa esperança, mas a partir de hoje, crendo que o teu nome tem poder para curar, transformar, restaurar, eu abro esse sepulcro, eu rolo essa pedra e tomo a decisão de profetizar sobre esse morto o poder do nome de Jesus. Vem até aqui à frente, pode vir, nós vamos clamar coletivamente, nós vamos pedir em nome de Jesus para que a tua causa, que aos teus olhos foi impossível, seja possível para aquele que pode todas as coisas, para aquele que é,
para aquele que era, para aquele que há de vir, para aquele que ao proclamar o nome dele, os céus e a terra e o que está embaixo da terra não podem permanecer como estão. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao ouvir o nome de Jesus. Nós vamos declarar com toda a fé que nós temos que essa causa é derrotada, que essa doença não mais existirá na sua vida, que essa condenação não mais terá poder sobre você, que esse jugo, que essa enfermidade, que essa maldição, palavras de acusação, ninguém determina mais do que aquele que nos criou e nos chamou. Vem pra frente. Nós vamos adorar enquanto você vem. Deixa a tua causa aqui, ó. Vem rolando a pedra. Vem abrindo o caminho. Vem fazendo com que o teu passo de fé. Adoramos o seu nome, Senhor. Aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Pede para o Espírito Santo te conduzir. Às vezes você até já se esqueceu do que é necessário. Ei, o nome dele tem poder, sabia? É o nome dele, não é o teu, nem do teu advogado, nem o remédio prescrito pelo teu psiquiatra que vai te curar. É o nome de Jesus que quebra as cadeias, que desamarra as correntes, que abre o sepulcro, que restaura, que liberta, que transforma. Estenda as suas mãos, igreja, vamos clamar. Nós cremos que o nome do Senhor Jesus tem todo o poder para transformar vidas, para restaurar lares. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado. Levante as suas mãos e declare: Tu és Senhor. Teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que compare o seu amor. Nada. Aleluia. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Você vai estender as suas mãos comigo e nós vamos declarar. Querido, é reconhecendo esta palavra que o grande eu sou, o El Shaddai, o Jeová Rafa, o Elohim, o Adonai, o Eterno, tem poder para libertar cativos. Que o nome do Senhor Jesus tem poder para restaurar famílias. Que o nome do Senhor Jesus tem poder para curar toda e qualquer doença. Que o nome do Senhor Jesus tem
poder para nos livrar de todo e qualquer vício. Que o nome do Senhor Jesus tem poder para fazer da estéril mãe de filhos. O nome do Senhor Jesus tem poder para fazer o solitário habitar em família. Tem poder para fazer o luto virar riso. Tem poder para restaurar e transformar qualquer personalidade. Eu declaro sobre a sua vida o poder e a autoridade do nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que o contato do eterno transforme e restaure tudo aquilo que for necessário. E que a partir de hoje, você leve para sua casa essa presença. Você leve para sua casa essa certeza. Você leve para sua casa esse amor e esse temor pelo poder daquele que te ama e que te espera e que é o teu Pai. Em todos os momentos, que a presença do Senhor Jesus seja conosco. Aleluia. Vamos aplaudir ao nome